que não tem ninguém falando da aula de futebol que o Rafael Guanais, técnico do Mirassol, deu no Charla essa semana? Cara, os caras me perguntaram qual que é o seu melhor save no Futebol Manager. Eu falei, minha vida, velho. Antes de falarem que ele pode ter entregado o ouro do Mirassol, né, o que vai acabar com o sucesso do time, por favor, tira isso da sua cabeça. É esse pensamento que faz com que o conhecimento no futebol brasileiro ele não seja compartilhado e a gente tá sempre no mesmo lugar sem formar novos profissionais. Foi dito ali, já é sabido por quem trabalha com futebol, não tem nada de tão novo assim, mas tem lições importantes que o Guanais passou que podem impactar você que tá aí do outro lado da tela. Eu quero começar com essa fala dele aqui, porque olha o que o Sampaoli falou sobre ele. O Sampaoli foi falar comigo no final do jogo. Pô, gente fina, cara. Falou o quê? Falou da forma do time jogar. Falou que treinou com 13 pra tentar marcar nossa saída de bola. Marcar a saída. Eu achei fantástico porque o cara, o Sampaoli, pô, um cara top. E ele vinha ali conversar com a gente na humildade de falar assim, ó, teu time, porque geralmente isso não tem, o treinador até não tem muito costume de falar, e ele fez, pra mim isso foi um gesto, eu já o respeitava muito, gostava muito do time dele quando ele treinava o Santos. É muito maneiro, né? Isso traz outra perspectiva pra gente do que é o futebol brasileiro e os bastidores do jogo, sobre como que um time se prepara pra enfrentar outro time, sobre o que um treinador enxerga nas ideias da outra equipe. Eu fiquei bem curioso, o que é essa saída de bola que o Sampaoli ficou tão preocupado e que o Guanais faz tão bem e provavelmente um dos grandes méritos dele nesse Brasileirão? Então fui atrás das imagens e vamos desvendar um pouquinho o que ele faz. Cara, o que eu imaginei, né? Poucos jogos antes do jogo contra o Galo, na Arena, o Mirassol teve 3 jogos, né? Foi um contra o Juventude, um contra o Botafogo, se não me engano, e esse daqui contra o Grêmio. Imagino que tenham sido esses os grandes focos do Sampaoli, principalmente que foram 3 resultados muito bons do Mirassol. E eu tentei desvendar um pouquinho o que eles fazem na saída de bola e o que é o motivo de preocupação. Primeiro, eu gosto de olhar sempre pro desenho tático, né? Como é que o time se organiza na hora de sair. E aí a gente vê os 2 zagueiros abertos, o João Vitor pela direita e aqui na esquerda é o James, e centralizado é o Neto Moura, que é um volante, ele baixa pra fazer essa saída de 3, e de cara a gente já vê que é uma superioridade de 3 contra 2, esses 2 jogadores na frente aqui do Grêmio. Nas costas dessa primeira pressão do Grêmio tem 2 jogadores. Um volante, que é o camisa 21 aqui, que é o José Aldo, e mais acima ali é o Danielzinho, que é um meio, um camisa 10, que ele baixa pra fazer parte dessa saída. E o que me chamou mais a atenção é nesse momento aqui, que o João Vitor ele conduz pra beirada e faz parte de toda a sequência da saída de bola. A partir do momento em que ele conduz, ele até supera um pouquinho esse camisa 22 aqui do Grêmio que tá chegando atrasado, eu quero te chamar a atenção para esse outro cara do Grêmio que tá defendendo a beirada. Ele tá muito mais encaixado ali no Lucas Ramon, que é um lateral que ganha projeção. Se quem participa da saída de bola são os volantes, meias e zagueiros, os laterais vão ganhar projeção, vão funcionar praticamente como pontas, e aí esse ponta do Grêmio que tá aqui pela beirada, ele tá focado no Lucas Ramon e tá baixando junto dele. Só que quando o João Vitor conduz, ele começa a dividir a referência, né? Eu vou olhar pro cara que tá nas minhas costas e eu também tenho que acompanhar o cara que tá aqui na minha frente. E aí olha que doido, quando a gente avança até um pouquinho mais, a gente vê aqui por dentro um outro encaixe. O Marlon, que é o lateral esquerdo do Grêmio, ele tá mais por dentro, acompanhando o ponta do Mirassol. Cada jogador tá encaixado no seu. Só que, vamos pensar comigo, é um 2 contra 2 e o João Vitor, que é esse zagueiro, tá conduzindo e tá invadindo uma outra área. Então ele basicamente tá gerando um 3 contra 2, por mais que o 22, acho que é o Bright White aqui do Grêmio, tá próximo dele. Mas ele já chamou a atenção dos marcadores. E aí olha o que vai acontecer. Esse ponta do Grêmio tá olhando pra frente e o Lucas Ramon nas costas sabe que é o momento dele avançar, dele infiltrar nas costas. E aí o João Vitor sabe muito bem. E esse passe cavado, eu já entendi que é uma das principais armas desse Mirassol do Guanais. O passe cavado entra nas costas, o Marlon tem que largar o Negueba pra ir no Lucas Ramon, e aí sempre leva um tempinho, né? Nunca é muito tempo, mas é o suficiente pra você conseguir ter uma vantagem. Bola entra na profundidade, Lucas Ramon bate o Marlon, que tá meio que tentando corrigir a postura, e aí ele vai procurar esse passe atrasado e gera uma boa finalização do Mirassol. Não sai o gol, mas que mostra um padrão interessante. E aí, olha que doido, eu peguei essa imagem desse jogo contra o Vasco, que vai mostrar mais ou menos a mesma ideia e justifica um pouco essa preocupação toda que o Sampaoli falou, que eu tô entendendo que é uma das principais armas do Mirassol. Eu quero te chamar a atenção pro Lloyd Augusto, que é o ponta ali pela esquerda. Ele tá focado tanto no João Vitor, que é o zagueiro ali pela direita, nessa hora você já conheceu, e no Danielzinho, que é esse cara que tá baixando um pouquinho mais aqui na saída de bola, como você já entendeu um pouquinho a saída do Mirassol.
E o James, o zagueiro aqui pela esquerda, ele entende que o ponta por lá já tá mobilizado, já tá distraído, e ele vai soltar essa bola longa. Quando ele solta essa bola longa, ele faz o papel que o João Vitor fez lá na primeira jogada. Supera o ponta e coloca o Lucas Ramon, que é o lateral, livre. Quando ele domina, ele vai procurar mais uma vez a profundidade. Olha o Piton dividindo a referência. Vou no lateral ou eu fico no ponta que eu já tô marcando? E aí é quando entra o passe cavado, mais uma vez esse passe cavado aqui que tem sido uma maldade do Mirassol. Muito bem, bate o marcador, usa até o corpo aqui para impedir o duelo do Piton, e aí ao invés do cruzamento vir antecipado, e parece até ser uma jogada ensaiada, olha o jogador aqui do Mirassol vindo atacar a entrada da área. Ele percebe que a defesa do Vasco travou o pé e vai soltar o passe no canal pro gol, agora sim do 77, né? O mesmo cara que fez o outro gol aqui, que quase marcou aqui, é ele que vai marcar agora contra o Vasco e desempatar o jogo no finalzinho, né? 37 do segundo tempo. Ou seja, qual que é a lógica? Você começa a usar uma saída de bola que vai manipular o adversário, vai atrair a atenção para um jogador que não tá próximo do gol, vai dividir a referência do ponta, do lateral, do cara que tá marcando, e na hora que ele larga o marcador para enfocar no outro, é quando ele toma a bola nas costas e vai gerando uma reação em cadeia, e o Mirassol quase sempre atacando pela beirada. E é até doido, né? Pro Sampaoli ter pensado em marcar com 13 jogadores é porque o negócio dá trabalho mesmo. Só que essa entrevista no Charla foi tão boa que gerou outros cortes bem interessantes. E aí, obviamente, a gente que é apaixonado por futebol já jogou em algum momento o Brasfoot, L-Foot, Championship Manager, o Football Manager, que é o jogo que o Guanais falou também. E eu até fiquei curioso, será que o Football Manager ajuda a entender um pouco sobre como que funciona o futebol hoje em dia? O Cantarelli fez essa pergunta e o Guanais respondeu de um jeito bem legal, se liga. O que no jogo dá pra aplicar, assim? Alguma coisa, alguma referência? Óbvio que na prática é tudo muito diferente. Muito diferente. Somente relações humanas, né? Exatamente. É isso que eu ia te falar. Mas alguma coisinha assim dá pra... O que dá pra sempre mexer é você ter um grande conhecimento em relação a sistema tático, por exemplo. É, né? Porque... tudo bem que o Guardiola fala muito sobre número de telefone, né? Então, por exemplo, eu mesmo penso meu modelo de jogo, essa informação de, vamos jogar num 4-3-3, vamos defender num 4-1-3-2, é uma informação que fica mais clara para você passar pro jogador e ele vai se conectar com aquilo. Só que, essencialmente, esse não é o ponto principal na minha cabeça em relação ao jogar, né? Então, aí já indo um pouco para esquemas táticos, etc. Mas é algo pode ser talvez um ponto de partida de algum aspecto, tanto para que a gente possa se embasar em relação a, por exemplo, confrontar sistema, ou mesmo para o jogador, para ajudá-lo na assimilação. Muito doido, né? No corte ele fala ali que o Guardiola fala muito do número de telefone, né? O que ele quer dizer quanto a isso? O número de telefone é basicamente para a gente parar de se apegar no 4-4-2, no 4-3-3, 3-5-2, no nome das formações, porque isso basicamente é só uma sequência de números igual ao número de telefone. Isso está no livro do Guardiola, inclusive. Só que, ao mesmo tempo, o Guanais ele traz um contraponto. Ele fala que, mesmo que isso não seja a essência do jogo, não seja o mais importante, isso dá uma referência para o jogador que está lá dentro de campo. Porque, afinal de contas, o técnico ele não tem que ter só o conhecimento dentro da cabeça dele. Não adianta ele entender o que ele quer projetar em campo. Ele tem que explicar de um jeito acessível pro cara que tá treinando e que tá preocupado com várias dinâmicas dentro do jogo. E aí ele dá um exemplo muito legal. Você pode montar o time, por exemplo, num 4-3-3 e pressionar num 4-1-3-2. Eu vou te mostrar na prática como é que isso funciona. Ouvindo esse jogo recente aqui, que foi o jogo, inclusive, que rolou depois do episódio que ele foi no Charla, né? Ele tava no Rio, inclusive, para esse jogo contra o Fluminense no Maracanã, que foi o Fluminense e Mirassol. E aí ele foi pra campo com esse time aqui, organizado num 4-1-4-1, quando a gente pega a posição de origem de cada jogador. Ou talvez a gente possa falar aqui num 4-2-3-1, né? O Iago aqui do lado do Neto Moura, Danielzinho de 10, Charlon numa beirada, Negaba na outra e o Chico da Costa na frente. Só que esse 4-1-4-1 é só o número de telefone, igual ele falou. É uma coisa que não mostra efetivamente as práticas dentro do jogo. E olha como que ele faz para pressionar a saída de bola do Fluminense. Aqui vai ficar bem claro, né? Se aquele 4-1-4-1 ele falava basicamente só com o Chico da Costa na frente, aqui a gente já vai ver uma dupla de ataque, Danielzinho e Chico da Costa. O Danielzinho que era um camisa 10 ou um meia naquela formação no 4-1-4-1 ou no 4-2-3-1. Só que aí a gente já vê a diferença, né? Sobre como que você explicar uma formação ajuda o jogador a ter essa compreensão dentro de campo. O Fluminense vai fazer essa saída de bola e eu quero te chamar a atenção para esse momento que o Fluminense traz 6 jogadores para a saída de bola. A gente poderia aqui falar num 4-2-3-1, né? Os 2 zagueiros, Thiago Silva e o Freitas, os 2 laterais mais baixos e os 2
volantes também participando da saída de bola. E aí olha o que o Guanais faz. Na hora que o Fluminense decide que vai jogar pela esquerda, aqui com o Freitas e com o René, o Mirassol faz esse tipo de balanço, revelando pra gente que se tem 2 jogadores na frente, tem 3 jogadores numa linha de meio, provavelmente o desenho defensivo é o que ele já tinha antecipado lá no Charla, é o 4-1-3-2. E qual que é a lógica? Quando você explica pro jogador a formação, o desenho que vai estar em campo, ele já consegue imaginar como é que vão ser os encaixes. E qual que era a ideia aqui? Basicamente, você tá pressionando com um jogador a menos. O Fluminense tem 6, o Mirassol tem 5 por aqui. Só que o Mirassol consegue equilibrar isso muito bem. Os 2 da frente vão pressionar os 2 zagueiros, e aí que nessa linha de 4 do Fluminense, os 3 jogadores do Mirassol balançam pro lado da bola. Ou seja, não faz sentido o Negueba lá na beirada ainda tá no Samuel Xavier. Então ele vem fechar por dentro no Hércules, o camisa 10 aqui, que se não me engano nessa altura devia ser o Iago, ele tá encaixado no Martinelli, e aqui pela beirada o Shailon no René. Então você consegue pressionar o adversário e o homem livre tá só lá no corredor oposto. Muito difícil dessa bola chegar. E aí a gente vê por trás aqui o Neto Moura com o Acosta, e lá no campo de defesa, você consegue ter uma superioridade numérica. Se eu tenho uma inferioridade lá na frente, eu tenho uma superioridade aqui atrás. E aí, obviamente, isso te gera uma vantagem, bola disputada, e aí que o Freitas pressionado acaba errando. Não é uma situação de perigo, não é um gol do Mirassol, mas isso mostra pra gente sobre como que uma organização defensiva bem feita, bem entendida pelos jogadores, vai forçar o adversário ao erro e ajuda o Mirassol a recuperar a bola aqui já no campo de ataque. O que eu acho que o Guanais quer falar ali naquele corte? Que pouco importa a formação que o time foi pro campo, e que o Futebol Manager ajuda a gente a começar a entender um pouquinho disso, sabe? Que você vai montar um time ali no 4-3-3, mas que na prática ele vai se comportar de forma diferente quando ele tá atacando e de forma diferente quando ele tá se defendendo. O 4-3-3 é só uma plataforma inicial, e aí você começa a entender o choque de um modelo com o outro. Como que é um 4-3-3 contra um 4-1-4-1? Como é que eu posso pressionar com mais qualidade esse tipo de saída do Fluminense? E aí quando você tem esses números, você tem essa visualização, fica muito mais fácil do jogador entender, e esse tipo de encaixe que acontece é coisa linda, viu? Cara, é esse tipo de conteúdo que eu gosto, sabe? É o conteúdo que ele vai além do óbvio, falar quem ganhou, quem perdeu, quem fez gol, que quem ganhou tá bem, quem perdeu tá mal. Muito, muito boa a entrevista do Charla com o Guanais. A gente tem que ter mais conteúdo como esse. E a gente aqui do Futebol Máximo tenta puxar um pouco esse movimento, sabe? E contra o sensacionalismo, e contra o discurso fácil do futebol. O futebol é tão rico pra gente ficar falando de arbitragem, de errinho aqui, de probleminha ali, de treta que rolou. O jogo é muito profundo. E eu quero te chamar a fazer parte desse clube aqui com a gente. Pô, eu acho que se você chegou até aqui no vídeo, você gosta desse discurso e você também quer ver o futebol brasileiro sendo melhor tratado. Eu vou te falar que você chegou no lugar certo, cara. Aqui no Futebol Máximo a gente preza muito por isso. Então se inscreve aqui no canal que você vai ficar sabendo de todos os próximos vídeos, e pra você ser avisado sempre que sair um conteúdo novo com a mesma qualidade desse daqui, ativa o sininho de notificações. Aí você não vai perder nenhum vídeo e a gente vai poder manter o nível do debate em cima, e você ainda vai tirar onda com seus amigos, fechou? E aí o podcast vai desenrolando e ele fala muito bem sobre o Felipe Luiz, né? Sobre como que é uma das referências dele, e que pra ele é um dos caras que vai brilhar, um dos técnicos brasileiros que vai despontar no futebol mundial como um todo. Se liga no que ele falou. Mas o que o Felipe já faz que te impressiona, assim, nesse 1 ano que ele tem de treinador profissional, assim? O Flamengo não para de jogar, né? Parece uma coisa óbvia, uma coisa fácil de se fazer, mas é um time extremamente impositivo. Por que faz 8? Porque não para, né? Tipo, o maior respeito que eu vejo que o Flamengo tem com os adversários é justamente continuar jogando da mesma forma que tá planejado, entendeu? Então isso pra mim é impressionante, né? Além das adaptações que vêm pro jogo a jogo. Ó, adversário contra o Mirassol, vai estudar o Mirassol, identificar determinadas fragilidades do Mirassol, ele vai treinar e trabalhar em cima daquilo que ele vai querer construir para aquela partida. Então, aspectos estratégicos sempre ressaltados. Assim, é um cara que, assim como eu falei com ele na nossa última resenha, que eu não gosto de terceirizar. Saindo daqui, vou chegar no hotel, vou comer e tal, e vou mergulhar na preleção. Então, são horas e horas de trabalho, entendeu? Eu não gosto de pedir para analista fazer, para qualquer outra pessoa fazer, eu gosto de eu fazer. Sim. E ele falou assim, ó, já vi entrevista coletiva dele dizendo, eu vou começar a preparar o jogo X agora. Então você vê que é o cara que vai gastar energia ali
Vai ter o recorte dos auxiliares, vai ter a opinião, vai ter o treinamento e tal, mas o cara vai planejar o jogo, né? Vai se debruçar nisso. A gente às vezes fica olhando muito para um contexto de futebol de fora para dentro. Então a gente tá imaginando como que acontecem as dinâmicas lá dentro, como que um jogador errou, o que a gente vê que chega na superfície da gente que é torcedor, da gente que acompanha o futebol. Mas ele traz uma visão de dentro para fora. Ele tá mostrando como que é um bastidor de um clube de futebol, sobre como que é o estudo do adversário, sobre como que é entender como que o adversário faz a saída de bola, que o Sampaoli falou lá atrás e ele entendeu como que é a saída de bola do Fluminense, sobre como que é esse processo que não tem calendário suficiente, que você precisa trabalhar para entender justamente esses contextos. E talvez essa tenha sido inclusive uma das grandes vantagens do Mirassol nessa temporada. Um time que só disputou a Série A e que teve viagens muito curtas, né? Um time de São Paulo que vai jogar a maior parte dos jogos no Sudeste, não tem viagens extremas como os times do Nordeste e os times do Sul. Então assim, o que eu quero que fique aqui para você? Que o jogo é muito mais profundo do que a gente consegue ver. E a gente tem que pegar cada detalhe desse, de uma coletiva, de um podcast, e dá pra gente aprender muito em cada momento dele. Inclusive, teve um jogo lá atrás que o Botafogo abriu 3-0 no primeiro tempo contra o Mirassol, e o Mirassol em 15 minutos empatou pra 3-3 e poderia ter virado. E aí o Guanais, nesse mesmo podcast, ele falou um pouco sobre como que foi o contexto do vestiário pra gerar esse tipo de reação. E aí entra o lado anímico, que a gente não consegue ver, e o lado tático, que eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Então eles começam sempre muito agressivos, todos os gols de transição. E a velocidade da bola, a velocidade do jogo estava mais rápido do que o nosso raciocínio. Então foram gols muito parecidos, através de erros nossos, mas que teve muito a ver com o nosso nível de concentração no início do jogo. E aí no intervalo eu faço um ajuste defensivo. Você entra no vestiário que dando esporro, não? Eu dei uma chegadinha. Dei uma chegadinha. Só que, cara, é uma linha muito tênue ali. Porque, assim, uma de conhecer bem teu grupo. Então vai ter grupo que você chegar chutando quadro. Eu já chutei quadro, já arregacei a porta, já joguei a parada de água na parede. Já sabia fiz assim, que aquilo ali é ter influência. Isso. Dependendo do grupo que você tá, da equipe que você tá e o nível que você vai, você termina de derrubar. Então você tem que ter esse conhecimento do teu grupo, das individualidades e do aspecto geral. Então eu dei uma chegada, mas no ponto correto, né? Porque retornaram pro jogo. Fiz a alteração, o Da Costa entra no jogo. A gente faz o gol com 40 segundos no lateral com ele. Mas é um gol que a gente inicia numa pressão. A gente ganha o lateral, o Lucas Ramon bate o lateral rápido, o Negueba faz a jogada, gol. E 2 ajustes ou pedidos que nós havíamos treinado, preparado para o jogo, em relação ao espaço entre linhas que a gente poderia utilizar melhor e determinados ataques à profundidade quando a linha do Botafogo estava um pouco mais alta. E é uma característica. E o Negueba faz o terceiro gol. O Negueba atravessa infiltrando, o James faz um passe cavado nas costas do Caio, se eu não me engano, essa bola volta e a gente ataca um cruzamento na área. Então, em 16 minutos. O Guanais fala ali dos gols, né, do Mirassol. Ele fala sobre a entrada do Chico da Costa como um primeiro momento, e eu quero te chamar o impacto que o Chico teve. Aqui com 20 segundos de jogo, lateral, inclusive nem parece uma jogada tão perigosa que a transmissão até coloca aqui a entrada do Montoro, né? Só que olha o que eu quero te chamar a atenção. Naquele momento tava jogando o Christian, e ele saca o Christian, que é um ponta mais esguio, não tão forte, para colocar o Chico da Costa, entendo que para sustentar esse tipo de bola. E o Chico, poxa, muito mais forte, faz muito bem esse pivô, e justamente a entrada do Chico tem esse tipo de influência para brigar aqui com o Caio Pantaleão, a bola sobra na beirada, e o Chico, com muita qualidade de finalização, vivia um grande momento no Brasileirão, vai marcar um gol aqui com 33 minutos e já gerar essa reação pro Mirassol. E aí, o Guanais ele fala também sobre o trabalho do jogo entre linhas, que poderia ser uma oportunidade a surgir quando o Botafogo tivesse num bloco um pouco mais baixo. Vamos lá, 12 minutos de jogo e o 2-0 do Mirassol, eu quero te mostrar os detalhes. O time vai construir aqui depois de uma jogada de bola parada, o time bem ocupado no campo de ataque, e o Mirassol quase sempre vai priorizar sair jogando pela beirada. Vai priorizar isso justamente para muitas vezes conter riscos. Só que isso também gera uma vantagem. Você pode jogar de fora para dentro. O Danielzinho encontra o Reinaldo, pro Reinaldo depois ir procurar esse passe no entrelinhas, porque talvez o entrelinhas do Botafogo tivesse bem protegido por um passe direto.
Então você entra pela beirada para depois chegar por lá. E é justamente assim que o Mirassol vai chegar no segundo gol. Bola entra por dentro e, claro, conta com os acasos do jogo, que isso o treinador não tem como controlar, mas ele tem como usar das peças que ele controla, das ideias que ele pode passar para o jogador, para quando acontecer o imprevisível, o time esteja preparado para marcar. O Vitinho erra na interceptação, o Chico, mais uma vez ele usa muito bem desse pivô, vence aqui o primeiro duelo, solta a bola pela beirada e aqui mais uma vez, vamos lá, uma fatalidade pro Botafogo, a bola desvia, sobra pro James, né, que é o zagueiro canhoto, como você já entendeu, e ele vai marcar o 3-2. Mas o mais maneiro pra mim é esse terceiro gol aqui, que vai ser um gol de cabeça do Lucas Ramon, que é um lateral direito, e a gente tem que voltar pro começo da jogada pra entender. O James vai fazer essa saída de bola e talvez ele poderia usar aquela mesma dinâmica. O ponta do Botafogo veio saltar nele, ele teria o Reinaldo livre pela beirada, mas ele vai usar o passe cavado com uma intenção diferente. E a gente já entendeu aqui que o passe cavado é uma das principais armas desse Mirassol. Solta a bola na profundidade em qual contexto? Contexto que o Guanais contou lá no Charla, quando o Botafogo subia a pressão, explorar esse passe na profundidade. O Caio Pantaleão saltou um pouquinho mais e essa bola vai entrar aqui justamente pro Negueba. E olha o Guanais aqui chamando o time para subir, para ocupar o campo de ataque. É difícil chegar no último terço, então quando chega, vamos aproveitar, vamos ocupar. O Negueba vai fazer essa jogada pela beirada e o Barbosa, que é o zagueiro canhoto, o zagueiro lá pela esquerda do Botafogo, vem pressionar o Negueba aqui pela beirada e deixa o centro ali mais livre. O Negueba vai vir para 1 contra 1, vai soltar o passe de beirada e o Botafogo vai reequilibrar na zaga. O Teles, que é o lateral esquerdo, vai fechar como um zagueiro pela esquerda para equilibrar essa saída do Barbosa e encaixar ali no Chico da Costa, que tá na área, para conter esse tipo de risco. Só que aí olha que interessante, na hora que o Mirassol vai levantar essa bola na área, o espaço que vai ser explorado é justamente o espaço que o Teles deveria estar ocupando. Então a saída do Barbosa gerou um espaço que o Teles foi cobrir e ninguém foi cobrir o espaço do Teles. Bola muito bem cruzada e mostrando, claro, existe a leitura dentro do jogo, isso daqui provavelmente não foi ensaiado, ninguém esperava essa saída do Barbosa, mas a chegada no último terço aparentemente foi ensaiada sim pelo Guanais no vestiário, bola bem cruzada e olha até o Teles tentando recuperar aqui, olhando para a bola, correndo de costas, todo desajeitado. Lucas Ramon pisa e marca o gol do empate com 15 minutos do segundo tempo. Reagiu muito rápido. A saída do Guanais no Charla foi uma aula de futebol, não só pra gente entender como é que joga o Mirassol hoje, um dos grandes fenômenos do campeonato, e particularmente, pra mim, o Guanais é o melhor treinador dessa temporada, pelo que ele conseguiu fazer com o material humano que ele tinha e com todas as expectativas jogando contra, né? Todo mundo esperava o Mirassol rebaixado nessa temporada com uma média de público relativamente baixa, mas na prática foi tudo diferente. Esse podcast mostrou sobre como que funciona um futebol, um clube de futebol da porta para dentro, as dinâmicas pra gente entender como que uma equipe se prepara em relação ao adversário, sobre como que a organização tática é importante, e de sobra ele ainda revelou alguns segredinhos ali do Mirassol que a gente conseguiu pescar aqui na análise e mostrou que sim, o Futebol Manager pode ser sim uma primeira etapa, um primeiro contato com o mundo da tática, como ele já mostrou que era viciado nesse meio também, e quem sabe jogando eu, você, o João, o Raí, todo mundo aqui do canal, a gente também não consegue construir um save tão vitorioso como o Guanais conseguiu fazer na vida real.